Olá, pessoal. Então, nessa videoaula, a gente vai focar nas aplicações de integrais duplos. E a primeira aplicação que a gente viu foi a de volume de sólidos. Então, a gente definiu as integrais duplas como uma maneira de calcular volume de sólidos, com base retangular e situados diretamente acima desse retângulo do plano xy e abaixo do gráfico de uma função f, que é igual a f de xy. Mas agora nós já definimos as integrais duplas sobre regiões gerais, não necessariamente retângulos. Então, se a gente considerar uma região plana D, uma região D do plano XY, e o sólido situado diretamente acima dessa região D e abaixo do gráfico de uma função f, uma função não negativa nessa região, então o volume desse sólido é dado por essa integral dupla. Então, aqui a gente está recapitulando essa aplicação de volume de sólidos, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem retornar à videoaula anterior ou consultar as notas de aula para verificar como que foi feita essa definição de integral dupla. Mas essa é a nossa primeira aplicação de integrais duplas, o cálculo de volume de sólidos. E essa aplicação de integrais duplas fornecendo volume de sólidos está bem relacionada com a nossa segunda aplicação, que é o cálculo de área de regiões planas. Então, se a gente tem uma região R do plano XY, a gente tem uma maneira de calcular a área lá pela integração de cálculo 1 de funções de uma variável, mas a gente também pode escrever a área dessa região plana dessa maneira aqui. A integral dupla da função constante 1 sobre essa região R. Então, como que isso funciona? Qual a explicação para isso? Nós acabamos de ver que a integral dupla ela fornece o volume de sólidos em algumas situações. Isso de fato é verdade. A integral que está escrita aqui é a mesma que nós vimos agora há pouco, que calcula o volume de sólidos, só que nesse caso, um f, função constante, e igual a 1. Se você substituir f constante e igual a 1 nessa expressão que calcula o volume, você encontra a integral da função 1 sobre a região R, conforme consta aqui na definição. Como que é o sólido cujo volume a gente estaria calculando por essa expressão? Bem, é um sólido que tem base dada pela região R, conforme está ilustrado aqui, só que essa função que limita o sólido por cima ela é constante igual a 1. Então, a gente tem z igual a f de xy igual a 1. Então, o que significa z igual a 1? A gente tem um plano z igual a 1, então é como se fosse o teto de um cômodo, né? Z igual a 0, plano xy é como se fosse o chão, e z igual a 1 é como se fosse o teto de um quarto, ou de uma sala, enfim, de uma construção. Então, a gente tem um sólido definido como esse que está aqui à direita. Nesse caso, é um cilindro, né, de base circular, mas, mesmo que a gente tenha uma base, uma região R com formato diferente, a ideia do sólido seria essa aqui. E nesse caso, a gente pode calcular o volume desse sólido como a área da base, ou seja, a área de R, vezes a altura. Só que nesse caso, a altura do nosso sólido ela é igual a 1. Então, se a gente fizer essa substituição, altura igual a 1, a gente vai encontrar a própria área da região R. Ou seja, esse cálculo que fornece o volume, ele vai fornecer um certo valor, por exemplo, em metros cúbicos, mas esse valor vai coincidir com o valor da área dessa região R. E é por isso que o cálculo de um volume integral através de uma integral dupla pode fornecer a área de uma região R. Nesse caso, a gente está usando a função constante f igual a 1. Então, essa é a ideia dessa aplicação. A gente pode ilustrar um pouquinho melhor, talvez, na situação bem familiar de uma caixa retangular. Então, pensem um pouco, qual é o volume dessa caixa? E pensem também em qual é a área da base dessa caixa. Vocês vão ver que o volume é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. E a área da base é igual a 3 vezes 2, que é 6 também. Então, a gente só mudaria a unidade de centímetros cúbicos para centímetros quadrados, por exemplo. Mas o valor
do volume é igual o valor da área, nesse caso em que a gente tem uma altura fixa igual a 1. Então, o cálculo do volume de integral dupla que a gente aprendeu fornece também a área da região, de uma região plana nesses casos. Então, essa é a nossa segunda aplicação de integrais duplas, o cálculo da área de regiões planas. Então, vejamos agora a terceira aplicação nossa de integrais duplas, que é o cálculo de massa de lâminas finas. Então, vamos supor que a gente tem uma placa de metal, que é uma lâmina fina de metal, que ocupa a região R do plano XY, dada por um retângulo ABCD, nos eixos X e Y. Então, isso também vai servir para massas não retangulares, mas a gente vai fazer essa apresentação nesse caso porque fica um pouco mais simples. E a gente vai supor que essa placa ela tem uma variação na densidade dela. Então, por exemplo, a gente não tem uma densidade de 2 kg por metro quadrado em toda a placa, por exemplo. A gente vai supor que a gente tem uma função de duas variáveis e para cada ponto x, y fornece essa densidade de massa da placa naquele ponto. Então, o que isso quer dizer? A gente pode ter, por exemplo, um ponto da placa com densidade de massa 3 kg por metro quadrado. E um outro ponto da placa com uma densidade de massa de 1 kg por metro quadrado, por exemplo. Isso significa que a placa ela é mais densa, é mais pesada nesse ponto, e mais leve, menos densa nesse outro ponto. E isso torna o cálculo da massa total da placa um pouco mais difícil. Por quê? Porque o caso mais simples é aquele em que a gente teria uma densidade constante. Por exemplo, a gente tem uma densidade de 3 kg por metro quadrado em toda a placa, de maneira uniforme. Então, o que a gente faz? A gente calcula a massa como produto da densidade pela área. Então, se a gente tem 3 kg por metro quadrado como densidade para toda a placa, e a placa tem 2 metros quadrados, então a massa total vai ser 6 kg. Mas o problema é quando essa função densidade ela não é a mesma. A gente pode imaginar que a gente tem, por exemplo, uma pedra ou uma rocha retangular, e essa rocha ela tem uma composição um pouco diferente nessa regiãozinha dela, e na outra região a gente tem uma composição diferente, de modo que materiais que compuseram, né, essa rocha ao longo do tempo, eles fornecem uma densidade que não é constante ao longo, né, sobre toda essa rocha. Então, como que a gente calcula a massa nesse caso, com uma densidade que não é constante? A gente vai fazer uma partição dessa região R em pedacinhos menores, em retângulos menores, assim como a gente fez na definição de integral dupla. Então, a gente está dividindo todo o intervalo AB em subintervalos de comprimento ΔX e todo o intervalo Y em subintervalos de comprimento ΔY. Isso vai dividir a região R em retângulos menores, como a gente viu anteriormente. Todos esses retângulos vão ter a mesma área, que é ΔX vezes ΔY, uma área que a gente está chamando de ΔA. E aí o que a gente vai fazer? Como essa placa tem uma densidade de massa que não é constante, a gente não sabe se a densidade de massa é constante nesse retângulo também. Mas a gente vai supor que é. A gente vai fazer uma aproximação nesse retângulo menorzinho. E a gente vai repetir essa aproximação para todos os retângulos. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai escolher o terceiro ponto para x, ou seja, 1, 0, 1, 2, 3. Né? Então, é esse terceiro ponto para x. E esse y2, 0, 1, 2. Então, a gente escolhe um dos pontos desse retângulo e diz que a densidade ela é constante e igual a esse valor para todo o retângulozinho. A gente não sabe se é verdade, mas é uma aproximação que a gente está fazendo. E se a gente supor que a densidade é constante e igual a esse valor no retângulo, aí a gente consegue seguir esse raciocínio mais simples, em que a gente simplesmente multiplica a densidade pela área do retângulo. Então, é o que a gente está colocando aqui como massa para esse retângulo. Essa densidade, que é supostamente constante na nossa aproximação, vezes a área do retângulozinho. Então, lembrando que essa aqui não é a massa real do pedacinho azul da placa, é uma aproximação para a massa desse pedacinho. Mas, como que a gente vai escrever a massa total do retângulo R? A massa total do retângulo R é dada pela massa
pelo somatório da massa de cada um dos pedacinhos. Então, se a gente colocar essas aproximações aqui para cada um dos retângulos, somando tudo isso, a gente tem uma aproximação para a massa real da placa. Só que a gente comete um certo erro, né? Quando a gente faz essa aproximação. Mas a gente vai considerar o limite quando o número de retângulos vai para o infinito. Então, cada retângulo vai ter uma área cada vez menor, e a gente imagina que o erro que a gente comete nessas aproximações vai para zero. Então, nesse limite, quando o n vai para infinito, a gente imagina que a gente vai ter a massa da placa de fato. E o que é interessante é que o limite desse nosso raciocínio, quando o n vai para infinito, fornece a nossa definição de integral dupla. Então, se vocês observarem nas videoaulas anteriores ou nas notas de aula, o limite quando n vai para infinito dessa expressão aqui coincide com a definição de integral dupla que a gente viu. É o mesmo raciocínio de área da base ΔA vezes uma altura de uma caixinha dada por ρ. Só que aqui a gente está usando essa mesma expressão com uma outra interpretação. A gente não está pensando em área da base vezes altura, calculando volume. A gente está pensando em área de uma regiãozinha vezes a densidade de massa dela, fornecendo no produto, conforme a gente viu aqui, a massa. Então é isso que é interessante, é a mesma expressão matemática sendo interpretada de maneira diferente, e aqui o limite dessa aproximação fornecendo a definição de integral dupla. E, no limite, a gente entende também que isso fornece a massa real da placa. Então, essa é uma outra aplicação de integrais duplas que a gente pode ter. Como a gente já comentou, existem integrais duplas que fornecem valores negativos. E esses valores não vão fazer sentido como massa de uma placa. Mas existem situações em que isso pode ser feito e o valor da integral vai ser um valor positivo. Então, existem outras aplicações muito interessantes de integrais duplas, por exemplo, o centro de massa de uma placa como essa, lembrando que esse nosso raciocínio vale para regiões não retangulares também, e dado uma região não retangular, a gente poderia encontrar o centro de massa dessa placa também por integrais duplas. A gente também pode usar integrais duplas para calcular áreas de superfície. Por exemplo, a área de superfície de uma esfera. Você embalar ela, por exemplo, com couro, formando uma bola de futebol, fabricando uma bola de futebol, qual seria a área de couro que você utilizaria para isso? A gente também pode usar integrais duplas para isso. E para algumas outras coisas também que vão aparecer em cálculo vetorial na nossa disciplina de cálculo 3. Mas a gente não vai ver todas essas aplicações em detalhes aqui na nossa disciplina. A gente vai se concentrar nessas três: o volume de sólidos, o cálculo de área de regiões e o cálculo de massa de lâminas finas. Então é isso. Olhem lá no Moodle quais são as atividades que foram propostas, façam as atividades e façam também a leitura das notas de aula, mas assim a gente fecha nossos estudos de integrais duplas.